terceiro e último bloco, na verdade. E vamos começar com o Adailson, que vai fazer a sua terceira pergunta, terceira e última pergunta, que é a pergunta do terceiro e último bloco. Portanto, querido Adailson, preparado para fazer a sua terceira e última pergunta para o reverendo Danilo Stélio? Então manda ver. O tempo é todo seu. O senhor tem 3 minutos para a pergunta. Muito bem, eu quero primeiro parabenizar o Danilo, né? Embora, como eu disse, né, a 70 semanas, segundo o Adventista, ela já se cumpriu na íntegra. Eu sei que o irmão, eu respeito a opinião do irmão, mas, assim, respeito, mas eu discordo assim como ele discorda de mim, né? Então, ou seja, eu não concordaria, vamos supor assim, tem uma semana ainda para frente, que nem eu dei aqui o exemplo, e ele disse que o santuário aqui não tem a ver, mas ele falou mais de santuário do que tudo, né? Mas, independente disso, irmão, entenda uma coisa, Daniel tinha ficado sem entender a profecia de Daniel 8,14. Ele ficou sem entender, tanto que ele logo lá no 8, acho que no versículo 16, ele vai dizer assim, ó, eu corri para tentar compreender a visão, só que ele não compreendeu. Daí o anjo depois vai falar assim, ó, a visão é verdadeira, mas é para tempo determinado do fim. É isso que ele vai dizer, lá no versículo 26. Mas, irmão, ali, Daniel, o anjo vai fazer justamente ele entender a profecia do santuário, que é 8,14. O Daniel fala assim, pô, eu entendi que era 70 anos, mas você está dizendo que o santuário só vai ser purificado daqui a 2.300 anos. Então, ele já estava entendendo. Então, ele está falando não diretamente, mas ele está falando, ele foi lá justamente para fazer ele entender que ele não iria ficar preso na Babilônia durante tanto tempo. Ele iria sair de lá. Então, ele está falando da profecia de Daniel 8,14. E daí eu fiz a pergunta. Se é Daniel 8,14, a pergunta que eu tinha feito para ele era o seguinte, foi assim, aconteceu todas aquelas coisas, o Messias será tirado, parar com o sacrifício, e assim por diante. Iria cessar todos esses tipos de coisas. Só que depois de tudo isso, está dizendo assim, ó, sela a visão. Não é esta visão que ele tá tendo agora desse anjo, e sim aquela que o anjo falou assim, ó, eu vim fazer você entender a visão. Ou seja, essa visão que eu estou fazendo você entender, você vai selar ela. Quando? Quando tiver ocorrido todas as coisas. Só que o irmão não entendeu isso daí. E daí, resultado. Ele falou assim, aqui não está falando das 2.300 da tarde de manhã. Não está falando. Está falando da visão de Daniel, capítulo 8, sobre o santuário. Não está falando diretamente, mas está falando assim, você sela a visão. Ainda tem visão, ainda depois de tudo aquilo ocorrer. Aí eu peguei e fiz a pergunta, se ainda tem visão, ao invés dele me responder, o irmão disse assim, não, aqui não está falando do santuário. Eu sei que não, mas ainda tem visão depois daquilo lá, a visão ainda continua. Então, o que é que continua ali? Isso que eu tinha perguntado para o irmão. Se é para selar, ela tem um destino. Só que o anjo, no capítulo 8, diz assim, ó, é para o determinado tempo do fim. A visão o quê? Da purificação do santuário. Aí eu perguntei, o que é que tem dali para frente ainda? Porque acaba as 70 semanas e ele manda ainda selar a visão. Que visão é essa? E é isso que eu gostaria de perguntar para ele. Que visão é essa que ele está selando? Pronto, o seu tempo acabou. Parabéns, Adailson, parabéns, Danilo, mais uma vez. Todos vocês cordiais no tempo. Passar 2 segundos, 3 segundos, a gente pede para parar para manter a organização. Mas os 2 debatedores aqui, espectadores, estão de parabéns com relação ao tempo. E agora nós temos a resposta. E essa resposta, o senhor tem 5 minutos para dar essa resposta. Ok? Bom, a pergunta do Adailson ficou um pouco sem sentido. Não ficou muito inteligível. Eu estou entendendo que ele quer saber sobre o tempo do fim que é mencionado em Daniel. É isso? Ou é sobre a questão da visão? Qual a visão? Ficou um pouco... Irmão, posso refazer aqui? Vai ser rápido. Refaça, por favor. Tudo bem, eu vou ler o texto para você, tudo bem? Não precisa ler o texto. Faça a pergunta. Eu vou ter que ler, que aí você vai entender, senão você não vai entender. Diz assim, ó, rápido. Só vou ler só e daí vai ficar fácil. Ó. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade, para extinguir a transgressão
e dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Tá bom? Então, ou seja, depois isso daqui vai ocorrer durante as 70 semanas, certo? Aí no final das 70 semanas... Não. Ao final das 70 semanas, tudo isso vai estar cumprido. E isso vai estar cumprido, exatamente. É isso aí que eu estou falando mesmo. Agora, entenda aqui, ó, irmão. Tem uma palavrinha aqui, ó. E sela a visão. Ou seja, a visão só é selada depois desses acontecimentos. É isso que eu estou falando. O ideal seria você estar com uma Bíblia. Se é e sela, é para selar depois de tudo isso. Depois que acontecer tudo isso, é para selar a visão. Que visão? A visão de Daniel, que ele começou a explicar aqui para Daniel, que era a visão de Daniel, capítulo 8:14. Então, ou seja... Mas nós estamos falando de Daniel 9. As 70 semanas estão em Daniel 9. Aí dá no mesmo, irmão. A sua pergunta para mim foi de Daniel 8:14. Você não fez nenhuma pergunta. Não. Porque para vocês, Daniel 8 é o marco inicial também para Daniel 9. Tá? Já essa questão de selar a visão é específica de Daniel 8. Então, não tem a ver com as 70 semanas. Muito bem. Então, o que nós estamos sabendo? Houve uma pergunta que não foi bem formulada e que foi de difícil compreensão. Senhor Adailson, o senhor tem 30 segundos para objetivar uma pergunta ao querido Danilo Estélio. O senhor gastaria 30 segundos a partir de agora para fazer uma pergunta que foi feita, mas que não foi compreendida, ao nosso reverendo Danilo Estélio. Senhor Adailson, o cronômetro vai ser ligado e o senhor tem 30 segundos para refazer a pergunta. Irmão, mesmo com 30 segundos, talvez nem dê. Mas independente, é assim, ó. Eu coloquei uma problemática aqui. Depois das 70 semanas, tem um selo aqui. Ele falou que não tem, que só tem só no 14. Eu li aqui, e tá em todas as Bíblias. Quem quiser pegar, tá aí bem claro aí, um selo aí, entendeu? Tem um selo aí. Excela. Se é excela, é para depois. Entendeu? Então eu fiz a pergunta, depois das 70 semanas, que visão é que está sendo selada? Tem que ter visão aí para frente. Ele não me respondeu, infelizmente, aquilo que eu perguntei. Mas agora eu teria que formular uma outra pergunta aqui de cabeça, assim, de imediato, ficaria difícil para mim. Ele deveria ter me respondido lá, lido a Bíblia dele, que ele vai ver que tem cela ali. E as perguntas dele também não está se baseando sobre a santa cidade de Daniel, que é a 70 semanas, e sim foi baseada nas 2.300 tardes de manhã e na purificação do santuário. Não foi concernente ao que nós tínhamos proposto. Então, respondendo aí para o Adailson. Querido responder, nós vamos aqui seguir a regra da justiça e aí haverá uma punição. O Adailson perdeu 30 segundos do seu tempo. Agora, tá bom? E também serve para o Danilo Estélio. Quando ele fizer tal extrapolagem, também perderá 30 segundos do seu tempo. Bem, meus queridos, agora nós vamos ouvir aqui o comentário, resposta, réplica. Aliás, a réplica de 5 minutos do Danilo Estélio. Eu acredito que ele não vai gastar os 5 minutos, mas ele tem ao seu dispor 5 minutos. À vontade, quando quiser, está preparado? Ok. A questão do livro de Daniel selado. A gente pensa muito bem, e de forma errada, que esse período em que o livro de Daniel não estaria mais selado seria nos nossos tempos, na nossa época contemporânea. Nada disso. O livro de Daniel foi aberto já naquele tempo passado. Depois do cativeiro babilônico, os judeus começaram a ler e compreender as profecias de Daniel, muito provavelmente logo após o fim do cativeiro babilônico, ou assim que o livro de Daniel se tornou parte da Bíblia hebraica. Então, a questão de que em que momento que o livro de Daniel deixa de estar selado não é na nossa época contemporânea. Foi logo após o fim do cativeiro babilônico. Essa, inclusive, essa ideia, isso que eu estou falando, não é da minha lavra. Isso daí é dito pelo adventista André Reis, que é PhD, tá? Em teologia, e num dos seus artigos ele coloca justamente essa posição, esse posicionamento, tá? Pelo que eu entendi da pergunta do Adailson, eu estou respondendo dentro daquilo que eu entendi da pergunta dele, ok? Isso. Muito bem, senhores, nós ouvimos aqui a réplica do nosso reverendo Danilo Estélio, e agora o Adailson
tem 4 minutos e 30 segundos para a sua réplica. Muito bem, irmão. Se você for ali pro versinho 23, ó, vai dizer assim, ó: e no princípio da sua súplica saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque é muito amado. Toma, pois, sentido na palavra e entende a visão. Ou seja, é para ele tomar sentido. Agora ele vai começar a explicar as profecias de Daniel, capítulo 8, verso 14. Então, ou seja, ele está bem claro aqui, dizendo que ele vai fazer entender uma visão. Que visão? A visão que já teve, não é essa que ele está tendo agora. Ficou bem claro aqui ao ler o texto. Aí, quando você chega lá no 14, vai falar tudo aquilo e vai dizer assim, ó: depois, no final das 70 semanas, depois que ocorreu tudo, depois que já ocorreu tudo, aí vai ter a palavrinha e sela a visão. Então, ou seja, ele começou falando de uma visão, e daí depois das 70 semanas ele fala: agora você sela essa visão. O restante eu não vou te declarar, está selado. Isso significa que depois das 70 semanas tem visão para frente ainda. Foi essa a minha pergunta e essa não foi respondida, entendeu? Mas não tem problema. Vamos lá, irmão. O irmão Danilo sabe que eu respeito muito, entendeu? Não houve a resposta, mas é porque ele não entendeu. Talvez ele não esteja lá com a Bíblia na mão e não conseguiu ler lá. Mas a pergunta foi até, de certo ponto, simples. Ou seja, depois das 70 semanas, ele está mandando selar a visão. Ele não está falando, depois das 70 semanas, acabou a visão. Não, é para selar. Se é para selar, ela tem um destino. Entendeu? Então, está bem fácil concernente a isso daí. Mas, irmão Danilo, entenda uma coisa, eu te respeito muito, entendeu? Eu respeito o seu conhecimento, mas seria interessante se você tivesse explicado pelo fato de que, para nós aqui, a 70 semanas, talvez nós teria um entendimento melhor concernente à sua proposta das 70 semanas, ainda tem uma semana para se cumprir ainda no futuro. Mas, visto que ainda tem profecia depois das 70 semanas para ser cumprida, porque está sendo selada, como eu havia dito, mas vamos lá, irmão. O irmão entende o seguinte aqui, ó, que no versículo 26, eu posso fazer a pergunta, ou é a tréplica ainda? Pergunta, né? Não, o senhor tem a tréplica, o momento da pergunta já passou. Ah, tá. Então, se é a tréplica é justamente essa mesmo, ou seja, depois das 70 semanas ainda tem profecias ainda para continuar. Por isso que eu li o versinho 23, dizendo assim, ó, depois do ponto, né? Pois bem, bota sentido na palavra e entenda a visão, ou seja, entenda a visão. Qual visão? A visão que Daniel não tinha entendido, porque ele vai começar a oração justamente falando disso, falando assim, ó: eu compreendi que sobre os livros que ele leu e sobre Jeremias, que a profecia duraria 70 anos. Mas o anjo vem e fala que é 2.300 tardes e manhã. Ele ficou sem entender, tanto que em Daniel 8, versinho 16, ele vai falar assim, logo que ele falou, eu fui tentar entender aquilo dali, porque eu entendi que era 70, mas não era 70, ele está falando que é 2.300 tardes e manhã. Então o anjo vem justamente fazer ele entender isso daqui. Só que acaba as 70 semanas, ele manda selar a visão. Ele não falou, acabou a visão, terminou a visão. Não, selou. Então tem mais visão para a frente ainda. Como é a tréplica, essa é a tréplica, tudo bem? Muito bem. Queridos debatedores, espectadores aqui do YouTube, nós temos muitos espectadores, viu, senhores debatedores? Os Amém. Senhores não pensem que estão em um ambiente virtual, restrito a eu e aos organizadores aqui, não. Existem uma gama de pessoas, espectadores, que estão apreciando aqui o vosso debate, porque esse debate é de um assunto muito intrigante, de um assunto complexo, que traz uma complexidade que gera nas pessoas curiosidade e dúvidas. Então, esse debate vai inspirar as pessoas a estudarem sobre esse assunto, inclusive eu, ouvindo aqui os senhores a conversar sobre esse assunto, já tenho interesse em estar me aprimorando mais sobre o assunto das 70 semanas. Bem, continuando, aqui nós temos agora o nosso próximo orador, que vai dar uma tréplica de 3 minutos. O senhor tem 3 minutos, reverendo Danilo, para a sua tréplica. Está preparado? Manda ver. Ok, no capítulo 9, nada é dito sobre selar a visão. Esse termo selar a visão aparece lá no capítulo 8. Então, a princípio, tudo indica que se refere à visão das 2.300 tardes e manhãs. Não aponta para as 70 semanas. Elas não aparecem como seladas. Outro ponto,
A versão do versículo 23, 9:23, quando é mencionado visão, não tem nada ali apontando que seria a visão do capítulo 8. Só lembrando que a palavra que nós traduzimos, as palavras hebraicas que nós traduzimos por visão, aparecem nada menos do que 20 vezes no livro de Daniel. Então, se nós queremos apontar uma ou outra, nós temos que ter alguns indícios, algumas pistas. Nenhuma pista no capítulo 9 aponta para as 2.300 tardes e manhãs do capítulo 8. Isso daí é uma inferência. Tá? Mas isso não está no texto bíblico. Não está se referindo àquela visão lá do capítulo 8. Inclusive, nem é mencionado que esse marco temporal de Daniel 9, desde a saída da ordem para reconstruir Jerusalém, seja também o mesmo marco temporal do capítulo 8. Capítulo 8, a leitura dele dá a entender que o marco temporal ali é outro. Os 2.300 tardes e manhãs seria o período em que o santuário ficaria profanado. É o que se subentende do contexto. Nada no capítulo 9 de Daniel aponta para o capítulo 8. Não está dizendo que o mesmo marco temporal inicial de Daniel 9 seja o mesmo de Daniel 8. Não tem essa relação, não tem essa ligação mencionada no texto, especificamente no texto. Tá? Então, essa é a minha réplica. Muito bem, senhores debatedores. Eu peço aqui, agora, Ronaldo, agora o Adailson continua? O Danilo continua fazendo a sua última pergunta. Muito bem. O querido Danilo Stélio, o senhor que já vinha falando, aproveita a inspiração e já faça uma pergunta para o Adailson, reverendo Adailson. Então, reverendo Danilo, pastor Danilo, vai fazer uma pergunta para o Adailson. Está preparado para a sua pergunta? O senhor pode gastar até 3 minutos, de acordo com como queira, se houver necessidade para isso. Portanto, fique à vontade, o tempo é seu. Ok. A pergunta é, na teologia adventista, as 70 semanas terminam no ano 34. Qual foi o evento histórico que marcou o ano 34, que possa ser identificado na história, já que a teologia adventista ela ensina pelo historicismo. Então, qual foi o fato histórico que possa ser comprovado na história, tá? Que marcou esse final das 70 semanas? A pergunta é essa. Querido Adailson, o senhor entendeu a pergunta? Entendi. Pronto. O reverendo tem 5 minutos para a resposta. Está pronto? Muito bem. Pode começar. Irmão, como eu sei que você não está com a Bíblia em mão, como eu tenho bastante tempo aqui, a resposta é rápida, eu vou gastar aqui um pouquinho mais aqui. Vou gastar aqui, apontando aqui. No versinho 23, no finalzinho, vai estar falando assim, ó, eu vim fazer você entender a visão. E no capítulo 20, no versinho 24, aí depois das 70 semanas vai estar lá bem claro, essa é lá a visão. Então, ele veio fazer entender uma visão. Não importa de qual visão ele esteja falando para trás. Mesmo que você não queira aceitar as 2.300 tardes de manhã, não importa qual para trás, entendeu? O fato é que ele mandou selar a visão. Então, ela tem um destino depois das 70 semanas. Não importa qual a visão que você vai pegar. Então, no versinho 24, vai ter lá, você dá uma olhada. Tudo bem? Depois. Aí, para que você entenda que ali não está falando e final da visão. Não, esse é lá a visão. Então, tem visão ainda pela frente aí. Não importa qual que você vai pegar e vai aplicar a esse texto. Tudo bem? Agora, vamos lá, para a tua resposta. A gente entende que Jesus Cristo ele morreu no ano 31 e no ano 34, 3 anos e meio depois, Estevão morreu, entendeu? É isso que nós entendemos. É claro que para me fazer essas contas para você, usando a Bíblia, a gente não tem um consenso perfeito na história que ele tenha morrido no ano 34, não tem, entendeu? Mas lá em Atos fala que ele morreu e dá a entender ali pelo sacerdócio, coisa que eu não vou saber fazer a conta aqui para você aqui, que vai dar esses 3 anos e meio depois da morte de Jesus Cristo. Mas, na verdade, a gente consegue achar 3 anos. Não os 3 anos e meio, com certeza, porque a gente não tem, assim, a certeza. Foi realmente 3 anos e meio. Mas com a morte de Estevão, completa, porque Jesus Cristo, ele é tirado na metade da semana. Então,
saindo lá de Artaxerxes, note uma coisa, saindo lá em 457, você fazendo as contas, vai dar certinho no ano 31, nas 69 semanas e meia. Então, são 69 semanas e meia. Para você, sobraria só meia semana para você aplicar no final, porque Jesus Cristo tem que sair nas 69 semanas e meia. Aí fica faltando meia semana apenas. Esta meia semana a gente se estende até Estevão, e Estevão, ao morrer, cumpre-se a profecia completamente, ou seja, não fica faltando mais nada para trás. No caso aí, teria um problema na sua contagem, que só sobra meia semana, só que vocês falam que é uma semana completa. Aí, com uma semana completa nas 69 semanas, vai dar 483 anos. Isso daí vai dar no ano aí 28, se eu não me engano, não vai bater a profecia. Mas essa é a resposta, vai até Estevão, tudo bem? Reverendo Danilo Stélio, o senhor ficou satisfeito com a resposta? Bem, isso ele vai dizer agora na sua réplica. Reverendo Danilo, o senhor tem 5 minutos para a sua réplica. O tempo é todo seu. Muito bem, a morte de Estevão é um evento bíblico, é mencionado na Bíblia. Porém, a Bíblia não dá nenhuma informação sobre quando aconteceu isso. Ela não coloca nenhum marco temporal, ela não diz quantos anos se passaram entre a morte de Jesus e a morte de Estevão. Também nós não vemos como essa morte possa ter cumprido as profecias. Nada ali é mencionado a esse respeito. Paulo, os demais apóstolos, nenhum deles menciona a morte de Estevão como cumprimento de alguma profecia, muito menos a de Daniel 9. Além disso, colocar que Jesus morreu no meio da semana, no ano 31, isso significaria que, se ele morreu com 33 anos, ele nasceu no ano 2 antes de Cristo. Só que geralmente a história coloca isso como acontecendo lá pelo ano 4 antes de Cristo. E já houve expositores adventistas, como o Sérgio Monteiro e o Rodrigo Silva, que mencionam até o ano 7 antes de Cristo. Então, essa contagem aí, para que Jesus morra no ano 31 e Estevão morra no ano 34, ela carece de fundamento histórico, ela não tem base historicista. Nós não podemos confundir eventos bíblicos com eventos históricos. Por exemplo, a questão de quando começou o batismo de João, começou a batizar, isso é mencionado, tudo bem, no 15º ano de Tibério, tem como nós sabermos, no 15º ano de Tibério, corresponde lá pelo ano 29 depois de Cristo, então João Batista começa o seu ministério, tá? Mas o batismo de Jesus também não é mencionado, não se diz quanto tempo depois que João Batista começou seu ministério de batismo, Jesus foi lá se batizar. Não é mencionado isso. Só é mencionado quando João começou. Então não tem base histórica nem para você datar o batismo de Jesus e nem para você datar a morte de Estevão. Inclusive, na profecia de Daniel 9, das 70 semanas, nem sequer é mencionado o batismo de Jesus. É um evento que não aparece. Só é mencionado o começo do ministério do Messias, tá? E é mencionado a morte dele, mas não é mencionado nada sobre o seu batismo, certo? Então essa era a réplica. Muito bem, queridos debatedores e mais uma vez, queridos espectadores. Estamos nos aproximando da última fase deste terceiro bloco, que é a tréplica de 3 minutos do Adailson. Querido Adailson, o senhor está preparado para a sua tréplica de 3 minutos? Muito bem, então sim. Que narrou aí o reverendo Danilo Stélio. Pois então, vamos agora ouvir a tréplica do nosso querido irmão Adailson. Fique à vontade, o tempo é todo seu. Irmão, se a gente, às vezes, que ele fala assim, né, o irmão Danilo, ele diz assim, né, que a gente não tem como datar as coisas. Devido Jesus ter morrido, teria que ter nascido no ano 2. Irmão, a gente sabe que tem um erro no calendário, todo mundo sabe disso. Nós teríamos que voltar do ano 57, passar para o ano, e assim por diante, consertar todo o calendário.
esse calendário, ele é desse jeito para que nós chegamos aqui no ano 2000 do jeito que nós estamos, entendeu? Então ele foi ajustado, ou seja, na verdade sim, foi errado. Esse erro permanece até hoje, todo mundo aceita. Então, eu aceito, você aceita, todo mundo aceita. Então, aceita a morte de Jesus Cristo no ano 31. Eu acho que todo mundo aceita isso daí. Então, agora assim, se nós for consertar, tem como consertar, fácil, só basta voltar para trás 2 anos, irmão, entendeu? Aí você vai estar andando com o calendário correto, mas incorreto com todo mundo, que todo mundo estaria seguindo outro calendário. Eu acho que não há necessidade disso, entendeu? Mas assim, irmão, entenda uma coisa. O povo de Israel foi povo de Israel até Estevão. Se fosse continuasse sendo povo de Israel, hoje eles seriam povo de Israel. Eles não são povo de Israel porque a profecia falou 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Hoje em dia, o Israel de Deus é a igreja, segundo o concílio lá em Jerusalém. Hoje, quem é? É a igreja que é o Israel, literal. Não é mais o povo. Eles deixaram de ser povo porque a profecia falou. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a sua santa cidade. Depois, quando morreu o primeiro cristão, eles deixaram de ser povo exclusivo de Deus, e o próprio Paulo vai dizer, eis que eu vou agora para o gentio, e eles foram para o gentio e começaram a pregar. Eles foram um povo exclusivo, até a morte de Estevão, era exclusivamente só eles. Mas João, Pedro, eles começaram agora, assim, até que Deus aceitou eles como nação, mas quando eles mataram o primeiro cristão, ele falou assim, eles não vão aceitar Cristo mesmo, então eles deixaram de ser nação santa, povo exclusivo de Deus. E agora a igreja, segundo Filipe ou Tiago? Segundo Tiago, é a igreja. Ele reconhece que a igreja é o Israel literal, não é mais a nação judaica como era antigamente. Então, ou seja, a Bíblia se cumpriu na íntegra. Agora dizer assim, mas no final do tempo eles vão voltar a ser povo de Deus. Então a profecia vai ter duplo cumprimento. Por quê? Um cumpriu com eles deixando de ser povo, e depois tem mais uma outra profecia falando que ele vai voltar a ser povo. Você entendeu? Seria 2 profecias, e não é só uma. Mas não está dizendo isso aí. Era 70 semanas determinadas sobre o povo deles. Não está dizendo assim, nesse período aí vocês vão deixar de ser povo para depois lá no final voltar a ser povo. Não. Isso daí não está. Hoje em dia, até a volta de Jesus Cristo, a Bíblia vai falar de 2 igrejas. Uma mulher pura e uma mulher prostituta. Então, ou seja, mulher, é igreja, não é mais o povo de Israel como era, nunca mais eles vão voltar a ser povo santo, isso é que eu entendo. Irmão Danilo, como eu tenho um tempinho aqui, gostaria de te agradecer, gostei de debater contigo, entendeu? E gostaria ainda de, no futuro próximo, a gente poder debater realmente as 2 mídias. Nas considerações finais, o senhor fala, tá bom? Tudo bem, meu irmão, Deus te abençoe. Parabenizar todos os demais debatedores. Eu quero parabenizar aqui os 2 debatedores, é isso que eu quero falar, o Adailson e também o Célio, os 2 Deus. E mais uma vez eu quero aqui dizer o que disse no início. Não se trata de uma competição para ver quem sabe mais ou quem sabe menos. Ainda que nos nossos bastidores íntimos da nossa pessoalidade, a gente tem lá os nossos preferidos. Mas aqui não é esse o objetivo, mas levar as pessoas a estudarem as Escrituras através de 2 homens de Deus que apresentam suas perspectivas, e isso nos inspira a estudar. Então eu vou dar aqui 1 minuto e 30 segundos para fazer as suas considerações finais. Portanto, vou começar aqui pelo Adailson. Reverendo Adailson, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos para falar o que quiseres nessas considerações finais. O tempo é todo seu. Depois eu passo o tempo para o Danilo. Todo seu será o tempo agora, querido Adailson. Fique à vontade. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o irmão Danilo. As perguntas foram bem claras. Peço perdão para ele, porque a minha não ficou tão clara para ele, mas eu usei o texto bíblico. E eu realmente tinha muito interesse, irmão Danilo, em saber qual é a profecia que se tratava ali e qual delas iria para frente depois das 70 semanas. Mas, assim, eu respeito, né, o irmão Danilo, tenho bastante conhecimento, e também o irmão Elton. Eu estou aqui no meio de 2 feras, muito bom, muito grande, e o irmão Ronaldo, que disponibilizou aqui o tempo aqui para que a gente pudesse fazer a live.
Foi uma pena que o irmão Marcos Quintanilha também não pôde estar com a gente, teve um probleminha com relação a ele conectar aqui, mas o irmão Marcos deve estar nos ouvindo. Irmão Marcos, um abraço para o senhor aí. Numa outra oportunidade nós iremos estar debatendo aqui o assunto. Fico feliz de conhecer esses irmãos e fico feliz principalmente com aqueles que ficaram com a gente até o final. Não deixa aí de se inscrever aí, de dar um like, de ajudar a gente, para que a gente possa crescer cada vez mais. E gostaria muito de estar participando de muitas outras, né, outras lives aqui, para que a gente possa conhecer a Bíblia. Hoje eu aprendi um pouquinho mais com o irmão Danilo, outro dia com certeza irei aprender com o irmão Marcos e com o irmão Elton. Que Deus abençoe a todos. Agora eu quero passar o tempo para o reverendo Danilo Stecker, para ele fazer as suas considerações finais. Reverendo, o senhor tem 1 minuto e 30 segundos. Agradecer aí a todos os participantes, ao Adailson, agradecer aí a essa oportunidade. Desde já pedir desculpas se não saiu totalmente como se esperava, foi um convite um pouco em cima da hora, mas a gente espera ter trazido um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de outras versões, outros pontos para serem examinados. Claro que a gente não vai esgotar uma profecia tão ampla como essa, tem livros e mais livros escritos sobre ela, tem muitos itens ainda a serem desvendados, muitos caminhos a serem tomados dentro dessa profecia, mas que com certeza ela tanto faz, se você a considere totalmente cumprida no passado, como faz a teologia adventista, nesse ponto ela acaba sendo preterista, ou se você joga uma parte dela para o futuro, como é o caso da teologia assembleiana, dispensacionalista, de qualquer maneira, ela é muito importante, tanto para os cristãos, quanto para o povo israelita, quanto para o povo judeu. Então, a gente espera que outros encontros como esse a gente possa acontecer, possa realizar e trazer um pouco mais de conhecimento, outros caminhos, outras visões teológicas aos participantes. Deus abençoe a todos. Muito bem. Eu quero também agradecer aos 2 debatedores, parabéns, com toda a sinceridade. E eu quero também parabenizar aqui o organizador desse debate incrível, o nosso reverendo Ronaldo Lima, que é meu amigo. Em breve nós estaremos aqui elaborando mais debates como esse, onde vai estar inspirando as pessoas a buscarem com mais afinco nas Sagradas Escrituras coisas que vão subsidiar as suas convicções da fé cristã. Eu sou Elton Maia, para mim também foi uma grande honra, um privilégio estar mediando o debate sobre um assunto tão gostoso e tão complexo. Boa noite, fiquem todos com Deus, um abraço, deixe o seu like, compartilhe e parabéns a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, a paz do Senhor Jesus.